como que o mercado financeiro mede risco? Risco igual a volatilidade. E eu não concordo com isso. Não só eu que não concordo com isso. Howard Marks, Warren Buffett, grandes investidores entendem, Nassim Taleb, enfim, é, entendem que risco é outra coisa, que a gente vai falar daqui a pouco. E uma das coisas que comprova que a ausência ou a presença de volatilidade não tem nada a ver com risco é uma imagem muito famosa, que é a imagem do peru de Natal, que eu vou colocar para vocês aqui na tela. Foi exatamente a imagem que eu coloquei hoje no meu Stories. Depois eu tenho que lembrar de voltar lá e explicar a imagem. Eu falei que faria isso. Mas vamos lá. Imagine que esse é o gráfico da qualidade de vida de um peru de Natal. Thanksgiving Turkey, como está aqui, né? Veja que quando esse pequeno peru de Natal nasce, ele tem um índice de bem-estar, vamos chamar assim, igual a 100. E aí, à medida que ele vai crescendo, se tornando um peru de Natal mais maior, mais pomposo, aprende a andar, aprende a voar, aprende a fazer o que se espera ali de um peru de Natal, ele vai sendo alimentado e o seu bem-estar, né, aqui ó, Turkey's well-being, ou seja, o quanto que o peru de Natal se sente bem consigo mesmo, vai crescendo dia após dia. Tá? Passa-se 100 dias, ele vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Então veja que é uma ausência total de volatilidade. O que, se fôssemos metrificar utilizando o princípio acadêmico de risco, a gente teria aqui que não existe nenhum tipo de risco para esse período de Natal, afinal de contas. No caso não é de Natal, é Thanksgiving, né? É ação de graças. Mas enfim, vocês entenderam o conceito. Veja que não há nenhuma ameaça, não há nenhum risco à saúde, ao bem-estar do Peru aqui de ação de graças, porque veja que não há volatilidade no seu bem-estar. Ela cresce dia após dia, durante 1000 dias. E, para que aqueles mais acadêmicos, mais estatísticos, uma amostra de 1000 itens, né, de uma tomada de 1000 dados, ela é uma amostra significativa. Então, se você olhar a vida do peru de Natal, ele teve uma ótima vida, um ótimo bem-estar, incremental dia após dia, sem nenhuma volatilidade, logo sem risco. Até que ele se torna o peru de ação de graças, quando ele morre para dar aqui ser fonte de proteínas, fonte de alimentação para a ceia ali, enfim, a refeição do seu dono, tá? Por que que esse gráfico é extremamente importante porque a gente está falando aqui, tá? Porque se você olhar utilizando a métrica de volatilidade, não há volatilidade, novamente, no bem-estar do peru, tá? Então, se isso aqui fosse um título de dívida, um investimento, e você fosse aqui investidor que investiu US$ 100, R$ 100, e depois de 1000 dias isso praticamente dobrou, pulou de 100 para 200, sem aparentemente nenhuma volatilidade, você teria ali que tinha tido, obviamente, um ótimo retorno, sem correr nenhum risco. Só que chegou aqui no 1001º dia, que é o dia da empresa pagar sua dívida, ela não tinha dinheiro e ela não pagou. E aquilo foi marcado a zero. Ah, Rafael, isso não acontece. Acontece sim. Ó, vou colocar na tela de vocês. Deixa eu ver se eu acho, né? Não me preparei, devia ter preparado esse link. Mas a rodovia SGT, que é uma debenture, deixa eu ver aqui, ó. Marca zero. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui em 2019, tá? Ó, debêntures da rodovia Tietê são marcadas a zero em fundos da XP porque entraram em recuperação judicial. Então, os debenturistas, aqueles que acreditaram na rodovia Tietê, compraram aqui a debênture por R$ 100, um exemplo, né? E dia após dia, aquele montante a ser recebido foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo sem volatilidade. Até que um belo dia chegou o dia da rodovia Tietê pagar e ela falou: não tem dinheiro, está entrando na recuperação judicial. E aquele belo título que tinha dobrado em 1000 dias
é marcado a zero, tá? Então, isso acontece sempre no mercado. Então, aqui vem uma parte muito importante do conceito de risco, que será importante vocês entenderem para a continuidade da nossa mentoria de hoje, que a gente vai falar de risco Brasil, né? E aí é importante que vocês tenham em mente o conceito que eu estou tentando passar aqui para vocês. Eu estou querendo dizer para vocês que a volatilidade não é risco. O risco é a probabilidade de perda permanente de capital. Então, eu vou repetir. Vou repetir porque isso é muito importante. Volatilidade não é risco. Risco é a probabilidade permanente de perda permanente de capital. Vocês entenderam isso? Porque isso é muito importante. Porque a gente vive num país de alta volatilidade. Os ativos de risco, ações, FIIs, ETFs, enfim, qualquer ativo que você queira pontuar aqui do nosso mercado, ele é extremamente volátil, tá? E, consequentemente, as pessoas falam que é muito arriscado investir no Brasil, porque há muita volatilidade. E isso não é verdade. É isso que eu quero passar para vocês ao longo da mentoria de hoje. Então, guardem isso, tá? Que risco não é volatilidade. Risco é a probabilidade de perda permanente de capital. E aí, se você tomar como afirmativa, como verdadeira, essa frase que eu acabei de dizer, risco é a probabilidade de perda permanente de capital, olhando o gráfico aqui do período de Natal, veja que o risco de ser o período de Natal era altíssimo desde o primeiro dia, porque ele foi criado para ser abatido. Então, o bem-estar do Peru, que vai a zero quando ele morre, né, era uma probabilidade enorme desde o primeiro dia. Então, veja que, embora não houvesse volatilidade, o risco sempre esteve ali presente de perda permanente de capital. E é interessante a gente falar sobre isso em um momento que a gente vê crédito privado, enfim, crescendo no Brasil, muitas debêntures, né, sendo ofertados no mercado. E, para mim, a debenture é um grandíssimo exemplo de peru de Natal. É um produto de ausência total de volatilidade até que haja a perda permanente do capital, o não pagamento, né? Então, para mim, por isso que, enfim, todos aqui sabem, eu já falei várias vezes, mas eu falo de novo, não tem problema. O produto debenture, ele é um produto de extremo risco para o investidor. Porque, por mais que ele não tenha volatilidade, existe um risco não desprezível, muito pelo contrário, de perda permanente de capital. Então, eu preciso que vocês guardem isso no coração de vocês, que volatilidade não é risco. Assim como a ausência de volatilidade não quer dizer que não tem risco, a presença de volatilidade também não quer dizer que aquilo é arriscado. Risco é a probabilidade de perda permanente de capital.